braços daquele que nunca me deixou. Seu amor, seu amor, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Diga se eu passar, vamos. Se eu passar pelo vale, já acharei em teu amor. Pois sei que és aquele que me guarda. Aleluia, me guarda. Vamos! Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Onde encontra abrigo e paz. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. As palmas lá em cima. E eu. Tá bonito, mais uma vez. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor, seu amor, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar, vamos! Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és, aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Somente a igreja em teus braços. Vamos. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo. Diga, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Eu queria ouvir tua voz, vamos. Tu és santo, diga, santo é o Senhor Deus poderoso. Obrigado, Jesus, por essa noite. Digno de louvor da nossa alegria. Tu
és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de novo, amém. Glória a Deus. Queria ensinar uma canção para vocês. Acredito que é nova, a gente gravou um tempo atrás ela. Queria ensinar. Toda guerra ele venceu. Vamos começar pelo refrão. Toda guerra ele já venceu. A vida em abundância concedeu. Não sou mais eu que vivo, sim meu Deus, que se entregou por mim. Toda guerra ele já venceu. A vida em abundância concedeu. Não sou mais eu que vivo, sim meu Deus, que se entregou por mim. Desceu e próprio amor desceu do céu ungido, veio pra salvar. Com graça em seus olhos carregou as marcas da minha dor. Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote me livrou das trevas do pecado. Ele rompeu o véu que nos separava. Toda guerra ele já venceu. A vida em abundância concedeu. Não sou mais eu que vivo, sim meu Deus, tá lindo, que se entregou por mim.
língua confessará e todo joelho se dobrará. Jesus, o nome sobre todo nome. Depois do exílio, veio o Gênesis, que nós conhecemos como a literatura do Gênesis. E lá no Gênesis, o pecado entrou, a maldade entrou no mundo. E o texto, se referindo ao gesto esperançoso de Deus, diz que viria aquele nascido de mulher, que pisaria, esmagaria a cabeça do mal, da serpente. Por muitos e muitos anos, aquele povo se organizando como nação. Veio Moisés, e eles acharam, é esse o fruto da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Porque Moisés veio como o grande libertador de Israel. Mas não era Moisés. Os anos passaram e eles olharam para Davi, aquele menino rei, o maioral dos reis, o melhor dos reis, aquele que olhou para o povo com o coração cheio de ternura, e eles disseram: talvez seja esse o fruto da mulher, que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Mas não era Davi. Essa esperança permeava os corações daquele povo, daquela nação, até que um dia nasceu numa manjedoura, não num castelo, numa manjedoura, porque não havia lugar para ele, nem para sua mãe ou para o seu pai. Nasce Jesus, o nome sobre todo nome, e é esse nome que cantamos aqui, porque Jesus não vem com a lógica do poder, a lógica de um reinado cruel ou digestivo, bélico. A lógica de Jesus que liberta é a lógica do amor, porque ele diz assim: eu sou a porta que se abre, eu sou o transformador do mundo, eu sou aquele que acolhe todos e todas. É Jesus que nós cantamos essa noite, é Jesus que nós falamos. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus está sempre exaltado, o Rei glorificado. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Está sempre exaltado, o Rei glorificado. Toda guerra ele já venceu. A vida em abundância concedeu. Não sou mais eu que vivo, e sim meu Deus, que se entregou por mim. Toda guerra ele já venceu. A vida em abundância concedeu. Não sou mais eu que vivo, e sim meu Deus, que se entregou por. Pra gente encerrar, somente as vozes. Toda guerra ele já venceu. A vida em abundância concedeu. Não sou mais eu que vivo, e sim meu Deus, se entregou por mim. Toda guerra ele já venceu. A vida em abundância concedeu. Não sou mais eu que vivo, e sim meu Deus, se entregou por mim. Assim que nós lutamos as nossas guerras na presença do Senhor Jesus.
mas só parece, porque Ele está com a gente todos os dias, em todas as manhãs. O amor dele se renova sobre as nossas vidas, e é isso que nós vamos cantar agora. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Vamos todos juntos, é bem simples. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado. Nós podemos mais forte, igreja, vamos todos juntos. Parece que estou cercado, mas sou guardado pela tua graça, o teu amor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, somente as obras. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Vamos dizer todos juntos: a morte venceste, a morte venceste. Vamos no vento, rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. És invencível, vamos! És invencível.
fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Poderoso esse nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é nome de Jesus. Não há ferrolhos, vamos, nem portas que se fechem diante das mãos. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Foi sua palavra, diga, é cura e escudo para os que nele crêem. Escudo para os que nele creem. Oh, oh, oh. 2 Coríntios 4. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido, tudo o que é vergonhoso, não agimos de má fé nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós não anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E é isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém nós, que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem, eu criei e por isso falei, pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos, pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará, junto com vocês, até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre.
Apenas lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração.
mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não quentar, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Queria, se você puder e quiser levantar suas mãos, distante, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não posso estar distante de ti. Preparado aqui. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Vamos todos juntos. Só tu és santo. Vamos. Só tu és santo. Vamos declarar isso, igreja, nessa noite. Só tu és santo. És o dono da nossa vida, Pai, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso pensamento. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Na terra como no céu, só tu és santo. Só tu és santo. Não há
parar em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre. Vamos cantar novamente, mais perto, mais perto da glória, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da morte, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, vamos, que me faz dizer Moisés, subar em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte. Comece a orar neste momento, e a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E eu também vou subir, e eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá. Eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar, até te encontrar. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Palavra de vida eterna. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, palavra de vida eterna. Sou totalmente fui encontrar teu amor, pelo teu amor. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Obrigado, Jesus. Queridos, eu estava meditando hoje pela manhã no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, quando fala da crucificação de Jesus, e o texto diz que os soldados obrigaram uma pessoa chamada Simão de Cirene a ajudar Jesus a carregar a cruz. E eu meditava nesse texto pensando quantas pessoas que estão no nosso caminho que precisam de ajuda para carregar a sua cruz existencial. Então talvez alguém que está ao seu lado aí é essa pessoa que precisa de uma ajuda para carregar a cruz da existência, porque o fardo está tão pesado que não é possível mais suportar sozinho. Mas lembremos-nos que nós somos expressões vivas de Jesus. Nós somos discípulos, somos pequenos cristos
Então, onde quer que a nossa voz chegue, onde quer que o nosso abraço chegue, é possível chegar à esperança e o amor de Deus. Então, quero convidar você a orar nesse momento. Então, dê as mãos para quem está ao seu lado. Se você não souber o nome, pergunte o nome dessa pessoa. E vamos orar, vamos colocar diante do Senhor as nossas dores. Hoje que é um dia que nós relembramos a morte de Jesus, aquele que suportou tantas dores, suportou traição, suportou desafetos, mas carregou a sua cruz até o fim. Pai querido, Pai santo, Pai bendito, nós queremos te louvar nesta noite, Pai. Te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, te agradecer pela sua vida doada, pela vida de Jesus doada, pela sua vida ser uma inspiração para nós. Senhor, eu não sei como estão os meus irmãos aqui nesta noite, as minhas irmãs. Pai, eu não sei o quão a cruz de cada um está pesada, mas eu sei que o Senhor sabe, porque o Senhor próprio carregou uma cruz. Então nesta noite, Pai, que o Teu Espírito Santo possa fortalecer, que o Teu Espírito Santo nos auxilie, Senhor, a carregar essa cruz, e que esse fardo seja mais leve, para que eu possa encontrar pessoas no meu caminho que sejam expressões vivas de Jesus, para que eu encontre pessoas no meu caminho que façam como Simão Sirineu e carregue um pedaço, carregue a cruz um trecho do caminho. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, e que as lágrimas que estão sendo derramadas nos travesseiros, nos abraços, em encontros, Senhor, que elas sejam colhidas, que elas, Pai, que o Senhor nos ajude a enxugar essas lágrimas, e que a esperança, porque o mal não tem a última palavra. Nós estamos na sexta-feira da paixão, mas amanhã do domingo da ressurreição está por vir, e nós cremos firmemente de que há uma esperança, de que o Seu amor nos ajuda, Senhor, a esperançar e a seguir. Então, faz assim conosco nesta noite, faz assim com cada um de nós. Tu sabes das dores, Tu sabes das alegrias, Tu sabes das lágrimas, Tu sabes de tudo aquilo que passa no coração, porque antes mesmo de falar, o Senhor já sonda o nosso coração, Pai. Então que nesta noite, o Teu Espírito Santo, que a esperança da ressurreição, que a alegria de encontrar o Senhor vivo e ressurreto, esteja no nosso coração, Pai. Faz assim conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel. És fiel, és fiel em todo tempo. Oh, oh, oh. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego, com tudo que há em mim, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá.
Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvo quando eu chorar, e quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Para nós encerrarmos, te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. O ensino de Jesus só permanece novo porque nunca foi tentado. Nos últimos 1800 anos, pelo que sabemos, esteve longe de ser colocado em prática com esse nome. Melhor seria não manchar a reputação irretocável de Cristo com o nome de cristãos. Ele merece esse nosso sacrifício. Uma deliberada e silenciosa desconversão em massa, pensando bem, talvez trouxesse finalmente toda a glória que o ensino, o exemplo e a obra de Jesus desconheceram nos últimos milênios. Todos nós permaneceríamos cristãos em segredo, a portas fechadas, lutando conscientemente em absoluto sigilo e completa dedicação pelo nome de qual não ousamos macular ou pronunciar. O fracasso institucional e a crucificação ideológica do cristianismo talvez esteja a semente da sua ressurreição. Afinal, o último cristão pode muito bem ser o primeiro. Essa frase, o último cristão pode muito bem ser o primeiro, é uma reflexão do filósofo Nietzsche, que ele vai dizer que ele não é cristão, que ele não acredita no cristianismo, muito por conta daquilo que ele vê na sociedade como cristianismo. Nietzsche vai dizer que o último cristão verdadeiro que pisou nessa terra foi o próprio Jesus Cristo. E aí esse texto que eu li agora é o monólogo do Paulo Brabo, que é um texto que está no livro A Bacia das Almas. E o Paulo Brabo vai dizer que o fracasso institucional do cristianismo, ele se deve porque nós não seguimos o chamamento de Jesus. E ele vai dizer que nós que nos chamamos cristãos e ousamos dizer que somos cristãos, deveríamos dizer que nós não queremos ser mais cristãos para nós não macularmos o nome sagrado de Jesus. Nós temos 2000 anos de história do cristianismo, nós temos 2 milênios de história do cristianismo, e durante todo esse tempo, a cruz foi um grande símbolo do cristianismo. Hoje é a Sexta-feira da Paixão, onde comemoramos a morte de Jesus, celebramos a morte de Jesus, e falamos muito sobre o quê? Sobre cruz. Então hoje é o dia do crucificado. Mas durante muito tempo na história, durante quase 3 séculos, a cruz não era um símbolo do cristianismo. A cruz sempre foi o símbolo da opressão. A cruz sempre foi o símbolo da morte. Porque a cruz era o símbolo da dominação e da opressão do Império Romano. Os crucificados, eles eram aquelas pessoas que eram as pessoas, os bandidos, as pessoas com menos índole da sociedade, elas iam para a cruz. Os inimigos do Estado iam para a cruz. As ameaças do Estado iam para a cruz. Então, quando um seguidor do caminho do Nazareno, porque esse era o nome do movimento de Jesus, era o caminho do Nazireu, o caminho do Nazareno.
quando eles viam uma cruz, o que os cristãos faziam? Fugiam, porque eles tinham medo do Império Romano. Então, para a gente chegar com esse símbolo, com a cruz, como a grande imagem, né, do cristianismo, foram muitos séculos de pessoas ressignificando símbolos. Cruz era símbolo de morte, cruz era símbolo de medo, e hoje, quando nós olhamos para a cruz, nós temos o quê? Esperança, porque a cruz não é o destino final daqueles que seguem a Jesus, porque afinal Jesus venceu a morte. A cruz não é o nosso destino final. O nosso destino final é a ressurreição, porque na ressurreição de Jesus vencemos a morte de cruz. Eu quero ler um texto com vocês, está no Evangelho de São João, no capítulo 10, do versículo 14 ao 18. Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 14 ao 18. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que Deus Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Vou ler de novo, porque isso é muito importante. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por a minha espontânea vontade. A teologia tradicional trabalha com a morte de Jesus como se Jesus tivesse morrido pelo quê? Pelos nossos pecados. Como se Jesus tivesse morrido no nosso lugar para expiar os pecados que nós cometemos. Nós temos um Deus aqui que tem a ira contra a humanidade. Todos nós estamos condenados à morte, porque esse Deus não tolera o pecado e ele vai nos matar. É isso? E aí Jesus aparece e aí, ao invés de nos matar, Deus mata quem? Jesus. E aí Jesus paga pelos nossos pecados. E existem várias tradições, vários textos bíblicos que vão dar força a essa narrativa. Afinal, há uma disputa entre os textos bíblicos para falar sobre expiação. Mas expiação é um processo que acontecia no judaísmo, no Antigo Testamento, onde eles matavam os cordeiros para expiar o pecado. E no Novo Testamento há leituras que vão ressignificando e vão colocando Jesus como se fosse esse cordeiro que substitui os cordeiros do sacrifício no templo. Mas aí a gente tem um texto de Jeremias 7, que Jeremias 7 é um profeta do Antigo Testamento, que ele vai dizer, na boca dele, Deus fala, né? Na boca dos profetas é Deus que fala. E Jeremias vai dizer, eu nunca pedi nenhum sacrifício. O texto de Amós e o texto de Isaías vão dizer que Deus nunca pediu sacrifício, Deus nunca pediu as festas religiosas. Então há uma disputa entre a classe dos sacerdotes que querem o sacrifício e há uma disputa dos profetas dizendo que o que Deus pede é justiça, não sacrifício. Deus pede justiça, não obediência. O que Deus pede é amar, não cumprir leis. E a gente tem essa disputa dentro do texto bíblico. E nós, quando olhamos para o crucificado, nós temos que ver que o que Jesus nos ensina quando ele fala que ele mesmo dá a sua vida e ninguém toma a vida dele. Por que Jesus está falando isso nesse contexto? Porque ele sabe que ele está ameaçado de morte. Jesus vive um estilo de vida onde ele sabe que o destino final da vida dele é a morte. Porque Jesus ele está desestruturando o sistema vigente do mundo. Jesus está desobedecendo as leis do Estado, desobedecendo as leis religiosas. E tem um texto bíblico que eu adoro muito, que está em João também, no Evangelho de João, que eles vão dizer assim, os fariseus e os saduceus se reuniram para matá-lo. Então a morte de Jesus foi um plano, sim, mas não um plano cósmico de um ser divino que vai matar o próprio filho porque tem raiva da humanidade. Mas Jesus foi morto porque religiosos planejaram matá-lo. Jesus, ele incomodava. Só que eles não conseguiram matar Jesus. Jesus sempre fugia, Jesus estava com a multidão. E aí Jesus, ele faz uma coisa que causa um grande problema na estrutura religiosa do seu tempo. O que ele faz? Ele ameaça a existência do templo religioso. Nós, que somos cristãos, comemoramos essa semana como a sexta-feira da paixão hoje, né? Nós comemoramos amanhã como o sábado do Aleluia e o domingo da ressurreição. Mas a Semana Santa começa no domingo passado. Domingo passado é dia de quê? Domingo de Ramos. O que acontece no domingo de Ramos? Jesus entra em Jerusalém, tem a entrada triunfal de Jesus.
as crianças vão gritando, Hosana, Hosana, o nosso Salvador chegou. E quando Jesus chega em Jerusalém, montado no jumento, com a sua caravana, né, com seus seguidores, Jesus está fazendo uma entrada imperial. Jesus está fazendo uma entrada de rei. Só que só existe um rei, só existe um imperador, que é César. Ninguém pode se igualar a César. Então a entrada de Jesus em Jerusalém está dizendo que o verdadeiro rei chegou, o verdadeiro príncipe da paz chegou. E os olhos dos romanos, os olhos do imperador começam a apontar para Jesus. Esse cara aqui, ele vai começar um tumulto em Jerusalém. Porque uma vez por ano era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa judaica é diferente da nossa. Na Páscoa judaica eles comemoram o quê? A libertação do Egito. Eles comemoram a libertação do Egito fazendo o quê? Sacrifício do cordeiro. Eles pegam sangue, colocam nos umbrais da porta. Então eles têm a memória de que o Deus deles é um Deus libertador. Na tradição do cristianismo, a Páscoa para nós é a morte de Cristo, né? Só que nós temos que entender o que significa essas coisas. No domingo de Ramos, Jesus, ele entra numa cidade e ele é aclamado por toda a multidão. Todo mundo quer que Jesus seja o rei deles, o Deus deles. Uma semana depois, as mesmas pessoas que abraçaram Jesus, que cantaram para ele, que o abraçaram, foram as mesmas pessoas que na cena da crucificação, quando Pôncio Pilatos perguntou se eles queriam soltar Barrabás ou Jesus, eles acusaram Jesus e soltaram Barrabás. As pessoas que amavam Jesus, que estavam aguardando a vinda do Messias, elas foram as mesmas pessoas que condenaram Cristo. E Jesus é tão amoroso que quando essas pessoas estão cuspindo nele, gritando com ele, o que ele faz? Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Então Jesus, ele ama e perdoa, mesmo quando ele é traído. Jesus foi traído por todo mundo. Jesus foi traído pela multidão, Jesus foi traído por Judas, inclusive Jesus foi traído pelos seus amigos, porque quando ele vai ser preso, todos os amigos fogem. E na cena da crucificação nós temos quem? João e as mulheres. Só as mulheres ficam na cena da crucificação. E o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, que relata coisas muito bonitas sobre essa cena. Na sexta-feira da paixão, pela tradição católica que nós herdamos, nós comemoramos o dia do crucificado. E aí, para fazer uma leitura contrária a essa ideia de que nós precisamos de um Deus que se sacrifica por nós, os teólogos latino-americanos, eles vão fazer uma leitura diferente. Que Jesus, a partir desse texto que ele fala que ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou, Jesus, quando ele sobe na cruz por livre e espontânea vontade, ele está se identificando com os crucificados desse mundo. Então, quem são as pessoas crucificadas desse mundo? As perseguidas, as marginalizadas, as odiadas. Então, na cruz do Calvário, Jesus está identificado com todo aquele que sofre. Jesus é aquela pessoa que não consegue fugir da depressão. Jesus é aquele travesti que morre apedrejado. Jesus é um homossexual que foi expulso de casa. Jesus é um negro que viveu na escravidão e tomou chicotada. Na cruz do Calvário, Deus se identifica com todos aqueles que sofrem. Essa é a teologia da cruz. É isso que a gente tem que olhar para a cruz e entender. Porque a nossa leitura sobre cruz hoje é uma leitura individualista, egoísta, de que Jesus vai me salvar para no final eu ir para o céu. É isso que a gente pensa na cena da cruz. E depois da cena da cruz, nós temos o quê? Sábado de Aleluia. E o que significa esse sábado de Aleluia? Pela tradição católica, é o sábado do silêncio. E por que é importante ter um sábado do silêncio? Porque nem sempre, quando a gente clama ao Deus do crucificado, a gente escuta esse Deus. Nem sempre as pessoas que estão com aflições, elas conseguem ouvir um socorro. Porque no sábado é dia de chorar com os que choram. Porque no sábado de Aleluia, os discípulos de Jesus, que confiaram a sua vida nesse projeto, que confiaram a vida que esse cara, que Jesus era o Messias, como que ele é o Messias sendo que ele morreu? Nós abandonamos família, nós abandonamos todas as nossas crenças, nós abandonamos tudo que nós tínhamos e seguimos um cara por 3 anos que dizia que ia nos libertar da mão dos opressores. Mas aí, ontem, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi morto na nossa frente e a esperança acabou. Sábado é o dia que não tem o que falar. Sábado é o dia que os discípulos fogem, ficam reunidos numa casa chorando porque não sabem o que fazer da vida. Sábado é o dia que a vida não faz sentido. Sábado é o dia em que você está isolado, sozinho, e você não encontra nenhuma perspectiva de futuro.
Mas a Páscoa termina no domingo. No domingo pela manhã, quando o sol nasce, na aurora, a pedra não está mais no lugar, o túmulo está vazio e a gente tem o domingo da ressurreição. Porque Jesus vence a morte e Jesus ressignifica a ideia da cruz e o sábado do silêncio. E porque, inclusive, a gente comemora e a gente coloca na tradição cristã um sábado de silêncio. Porque a gente não pode se esquecer que nesse processo da cena da crucificação tem uma pessoa que está em sofrimento. Deus. Deus também chora. Deus também chora com Jesus, com o seu filho crucificado. Deus também sofre quando o seu filho é morto injustamente. Deus também sofre quando você sofre. Deus também sofre quando você está isolado e sozinho. E no sábado, Deus chora junto com Jesus. Deus chora com os discípulos. Deus chora com as pessoas que não têm o que fazer. Mas no domingo da ressurreição, tudo mudará. No domingo da ressurreição, a gente tem uma esperança de uma nova vida. Porque na ressurreição daquele que nós não ousamos macular o nome, Jesus ele dá uma nova possibilidade de vida, tanto para as pessoas que precisavam do seu socorro, como todas aquelas pessoas que o traíram. Jesus, quando aparece para as mulheres, primeiro, o que ele fala para essas mulheres? Vai lá e avisa os meus discípulos que eu estou chegando. E quando ele chega na cena, tem Tomé, tem um monte de discípulos junto, mas alguns faltam, alguns não estão ali. Pedro, seu líder, estava na praia pescando, tinha voltado à vida, e Jesus vai atrás dele. Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus tem um diálogo com ele sobre se amar 3 vezes, e Jesus traz Pedro de volta. Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaús. Jesus vai juntando toda a sua igreja durante 40 dias. Jesus vai aparecendo para suas pessoas e juntando as pessoas em Jerusalém. Volta para Jerusalém, que do alto vai descer poder e alguma coisa vai acontecer. Não se dispersem, não se desesperem. Parece que nós vamos perder. Parece que a realidade é dura, parece que não tem jeito. Mas alguma coisa vai acontecer. Quando esses discípulos se reúnem em Jerusalém, depois de 40 dias, o Espírito Santo é derramado e a partir desse dia começa a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus começa sem Jesus. Isso é importante a gente lembrar. Jesus foi embora. Jesus não está aqui, mas ele deixou o Paráclitos, o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. E eu falo isso que Jesus não está aqui porque uma vez um amigo me disse isso. Porque nós, inclusive, quando oramos, sempre pedimos para Jesus fazer as coisas, né? Jesus faz isso para mim, Jesus faz isso para mim, Jesus faz isso para mim. Aí ele fala, Jesus foi embora. Tem um amigo meu que brinca sempre, Jesus foi embora. Então faça você, porque Jesus, inclusive, mora dentro de você. Uma nova possibilidade de realidade, de esperança de futuro, está dentro de você, porque Deus mora em cada um de vocês. E Ele mora em cada um de vocês, e o que esse Espírito faz? Ajuntamento, comunidade, igreja, comunhão. E a partir do ajuntamento, os discípulos se espalham a mensagem do Evangelho por todos os cantos do mundo. E aí, eu gosto muito da ideia de quando Jesus fala que a minha vida ninguém a toma, eu mesmo a dou. Porque isso me faz memória de um outro texto que eu quero ler com vocês, bem rapidinho. Está no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês me obedecerem e aos meus mandamentos, permanecerão no amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no seu amor. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, é essa chave de leitura que vocês precisam ter na vida. Ninguém tem um amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Então, quando Jesus nos dá uma vida, quando Jesus morre por você, quando Jesus morre no seu lugar, ou qualquer outra frase que você sempre escuta, se lembre que Jesus morreu, Jesus deu a vida porque Ele ama você. Então, isso que significa dar a vida. Jesus não está dando a vida para você
para acabar com uma culpa, um pecado que está embutido em você originalmente, porque Deus tem uma ira. Jesus, ele dá a vida porque ele escolhe viver de um jeito que a única consequência da vida é a morte. Porque para defender os seus amigos, que o império não gosta, ele precisa se colocar na frente do opressor. Para defender as causas que nós defendemos, para defender as verdades que nós defendemos, nós precisaríamos estar diante de um oprimido e de um opressor. E você que é o cristão, que tem o Espírito Santo dentro de você, você precisa estar na frente e parar a roda da opressão. Tem um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer que ele vai dizer que não adianta você só orar contra o mal, não adianta você só suplicar contra o mal, é preciso parar a engrenagem do mal. E você só para uma engrenagem colocando um bastão, você só para uma engrenagem colocando a mão nessa engrenagem, apertando o botão, travando essa opressão. E esse é o chamamento de Jesus para todos aqueles que carregam uma cruz. A teologia do crucificado nos convoca a nós honrarmos o chamado de Jesus. E para finalizar, vocês lembram quando Jesus vai dizer assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga? Vocês entenderam, né? Para tomar a cruz, para carregar a cruz e para seguir a Jesus, tem que ter coragem. Porque a gente vai morrer. Porque o destino final é lutar contra os poderes desse mundo. Então, para você ser um seguidor de Jesus, você precisa ter a ousadia de se comprometer com as causas de Jesus. Faça uma lista. Quais são as causas do meu Deus? Quais são os oprimidos desse mundo? Quais seriam as pessoas que seriam crucificadas nos dias de hoje? Esse é o meu caminho, esse é o meu chamamento. É por esse caminho que eu devo ir. Eu devo honrar o legado de Jesus. E o Paulo Brabo, quando ele fala no monólogo dele que nós deveríamos honrar o nome de Cristo, não nos chamando de cristãos, ele fala isso porque ele vê um mundo onde as pessoas não seguem esse chamamento de Jesus. Mas há um convite aberto para cada um de vocês de honrarem esse nome de Jesus. Então, se você quer ser cristão, se você entende o significado da cruz, se você entende o significado da Páscoa, se você acredita que Jesus ressuscitou entre os mortos e vive, se você acredita que Jesus reina, você precisa se comportar nesse mundo como Jesus se comportaria. Porque no caminho de Jesus, quando Jesus vai andando, ele não começa o seu ministério aonde? Em Jerusalém, no templo, onde os fariseus estavam. Jesus, ele vai para a margem, para Galileia, e antes de chegar em Jerusalém com a sua comitiva pomposa de várias pessoas nobres, é uma brincadeira, Jesus não fez isso. Jesus saiu da Galileia, caminhou toda aquela região da Palestina e de Israel, chegando em Jerusalém. O que ele foi catando pelo caminho? Leproso, prostituta, pescador, coletor de impostos, mulheres com reputação duvidosa. Jesus foi fazendo um time muito bom de gente que não tinha nada a perder, mas também que não tinha nada pelo que viver. Jesus vai dando significado, Jesus vai dando propósito, Jesus vai dando esperança, Jesus vai dando pertencimento, Jesus vai dando alegria, Jesus vai dando vida, Jesus vai acabando com a morte. Então Jesus, ele salva essas pessoas da morte, não somente na cena onde ele é crucificado, mas Jesus salvou as pessoas que iriam morrer durante o caminho. Porque Jesus, ele não te salva na morte apenas, ele te salva em vida. Jesus te salva agora. A salvação é para agora, não é para depois, é para hoje. Então Jesus te salva hoje para que você tenha uma esperança. Hoje é sexta-feira da paixão. A cena do crucificado está aí. A gente está vendo sangue, a gente está vendo a dor, a gente não está vendo a esperança. Acalmem o coração, chorem amanhã, mas no domingo da ressurreição vocês podem se levantar, vocês podem clamar, vocês podem dizer que Ele vive, que Ele reina, que o nosso Salvador reina e que nós temos um futuro. Amém.
esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, amor maior que o meu pecado. Nada irá nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso, ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceu.